No panteão das histórias de amor, uma das mais lendárias e trágicas do rock and roll é a de Jim Morrison e Pamela Curson. Um amor intenso, caótico e, para muitos, amaldiçoado. Eles foram almas gêmeas, parceiros de autodestruição, viveram uma paixão que desafiava limites e tiveram um fim trágico. Ambos tiveram um fim trágico. Era Los Angeles, 1965, no lendário clube London Fog, que um encontro mudaria a vida desses dois. Jim Morrison, vocalista de uma banda em ascensão, o The Doors, conheceu Pamela Curson, uma jovem de espírito livre, uma aura misteriosa, assim como ele. A conexão foi instantânea. O Jim dizia que a Pam era sua parceira cósmica, e o tecladista da banda, Ray Manzarek, confirmou. Ele disse que a Pam completava a bizarrice do Jim. O Jim nasceu em 1943, filho de um oficial da Marinha, e ele cresceu sempre se mudando. Eles estavam sempre mudando de cidade por conta do trabalho do pai. E o Jim sempre teve esse espírito inquieto, essa alma livre, né? Essa alma poética. E ele dizia que ele tinha sofrido um acidente quando era criança, e esse acidente fez com que ele tivesse recebido uma sabedoria de séculos, como se ele, nesse momento, ele recebeu uma sabedoria que os demais não tinham. E Pam nasceu em 1946, em Weed, na Califórnia. Ela nasceu perto do Monte Shasta, que é um monte místico, e isso fazia com que o Jim acreditasse que o encontro deles era destino, né? Ele conheceu a flor selvagem que não se encaixava, que que rejeitava os padrões. Ela buscava arte, ela era misteriosa e ela vivia do seu próprio jeito, no seu próprio mundinho. E pro Jim, a Pam não era só uma companheira, ela era a musa inspiradora. Ela inspirou algumas canções, ela inspirou algumas poesias que o Jim escreveu, e entre as canções que ela inspirou estão Orange County Suite, Queen of the Highway e também a minha favorita, Love Street. O Jim, a Pam, ela não tinha um trabalho fixo, né, mas ela era muito inclinada às artes, e ele decidiu investir numa das paixões dela e abriu uma boutique na Sunset Strip. Essa boutique se chamava Themis e ela não era muito rentável, então não era um investimento rentável pro Jim, mas ela se tornou um refúgio para eles, né? Ali eles tinham liberdade para ser eles mesmos, para usarem substâncias, para trocarem experiências com outros astros, com outras celebridades. Então era ali que, longe dos holofotes, longe de todos, eles podiam ser eles mesmos, né? Nessa época, obviamente, o The Doors já não era mais uma banda em ascensão. Sobre o relacionamento dos dois, ele era um relacionamento complicado, não era um conto de fadas, é um relacionamento muito romantizado, né? Visto como a Pam era a musa inspiradora do Jim, toda essa aura cósmica do relacionamento deles, esse encontro de almas, né? Mas era um relacionamento extremamente conturbado, cheio de brigas físicas, brigas verbais, né? Eles tinham joguinhos psicológicos bem perigosos, eles eram infiéis, o Jim muito mais, né? Mas a Pam também foi infiel, e um dos episódios de infidelidade que mais machucaram a Pam foi o casamento espiritual que o Jim teve com a Nico do Velvet Underground, uma outra banda da época. Por que isso machucou tanto a Pam? Porque para ela, ok, o Jim ter outras amantes, ok, não necessariamente, tudo bem, mas ela não queria que ele se envolvesse espiritualmente com outra pessoa, porque a conexão espiritual deles era muito importante para ela, né? Todo esse encontro de almas que eles acreditavam que
que tinha acontecido com eles. Então isso deixou a Pam muito, muito triste. E apesar disso, apesar de todo o caos que pairava o relacionamento deles, eles sempre voltavam um pro outro, né? Então a Nico se apaixonou pelo Jim, ela disse que entendeu que não importava o que acontecesse, ele sempre ia voltar pra Pam. A Pam também sabia disso. E esse relacionamento também era tão conturbado pelo uso excessivo de substâncias, tanto da parte do Jim quanto da parte da Pam. Ele já enfrentava, né, a dependência de álcool, de LSD, e ela enfrentava a anorexia. Ela era muito magrinha, ela era pequenininha. Acabou que eles tiveram essa relação, né, muito, muito intensa, sempre vivendo no limite, sempre sentindo tudo com muita intensidade. O que contribuía para agravar os transtornos que os dois tinham. E foi em 1971 que o Jim e a Pamela se mudaram para Paris, né? Eles estavam buscando um refúgio, um lugar onde eles pudessem ficar junto, longe do caos, da fama e dos holofotes, e eles queriam focar no relacionamento, e só que eles continuaram abusando das substâncias, né? E no dia 3 de julho de 1971, o Jim faleceu. Ele foi encontrado morto na banheira do apartamento deles em Paris, com 27 anos. A causa oficial foi dada como insuficiência cardíaca, porém, ele não foi feita uma autópsia no corpo dele, então o que ajudou a gerar rumores e muitas teorias da conspiração, como overdose ou até a causa da morte sendo uma pneumonia. Com a morte do Jim, a Pamela obviamente ficou devastada, ela perdeu o chão, ela perdeu a vida. A vida dela não tinha mais sentido, ela mergulhou ainda mais na autodestruição, né? Ela era incapaz de viver sem o seu amor, sem o Jim não estando mais vivo, ela não conseguiria mais estar viva. Então, pouco menos de 3 anos depois da morte do Jim, a Pamela também faleceu. No dia 25 de abril de 1974, ela foi encontrada morta por overdose no apartamento dela em Hollywood, também aos 27 anos, né? A autópsia revelou que, ao contrário do que muitos pensavam, ela não era uma viciada, ela não era tão viciada, né? O que tornou a morte dela mais enigmática. Acredito que esses pontos, essas informações, elas contribuem para as teorias da conspiração e também para esse misticismo ao redor dos dois. Porque o romance deles com o final que teve, né, o relacionamento deles com o final que teve, acabou se tornando um símbolo da contracultura dos anos 60 e o trágico declínio dessa cultura. Eles são frequentemente comparados a Romeu e Julieta, porque é um amor épico e condenado, era um amor que estava condenado desde o início. Algumas pessoas romantizam, né, esse amor deles, porém fica o questionamento, né, até que ponto era bom, fazia bem para eles esse amor. Então é isso, quero muito saber o que vocês acham e até o próximo vídeo.